Olá, boa noite. Me chamo Alexandre Gomes e tenho 55 anos. Ainda sou apaixonado pela natureza e pelos esportes que envolvem contato direto com as matas, animais, rios e cachoeiras. Infelizmente, há mais de 10 anos evito esse tipo de programa devido a um trauma no joelho que me limita a terrenos mais seguros. No entanto, antes mesmo de machucar o joelho, há 25 anos atrás, descobri que algumas criaturas desconhecidas pela maioria da população habitam esses locais mais distantes nos grandes centros. Em março de 1997, eu e um grupo de 3 amigos partimos de Teresina em direção a uma serra no interior do estado. Além de nós 4, meu primo que morava na cidade nos acompanhou, já que conhecia bem as trilhas da região e o caminho até a cachoeira que iríamos visitar. Chegamos à cidade ainda pela manhã e fizemos algumas compras antes de tomar café da manhã na minha tia. Sem perder tempo, fomos de carro até o começo da subida da serra, onde meu tio ainda possui um sítio. Naquela manhã, não havia ninguém no sítio, pois ele era utilizado mais para lazer do que para sobrevivência. Deixamos o carro no sítio do meu primo e iniciamos uma caminhada de 10 quilômetros pela trilha. Mesmo havendo uma estrada vicinal, optamos pela caminhada para ter o contato imediato com a natureza, sentir o cheiro do mato, ouvir o canto dos pássaros e até mesmo sentir as picadas dos insetos. Foi uma caminhada longa e só no meio da tarde chegamos ao local onde seria nosso acampamento. Rapidamente montamos as barracas e organizamos tudo ao redor. Em seguida, fomos até um riacho que ficava a cerca de 200 metros de distância, onde montamos as barracas. Como era período de chuvas, o riacho formava uma pequena cachoeira com águas refrescantes. Naquele momento, nem parecíamos 5 adultos, pois nos divertimos como crianças, e isso durou até perto do escurecer da noite. Até então, tudo estava indo bem, mas, de repente, senti uma dor de barriga e entrei na mata para aliviar. Foi então que encontrei uma casinha de madeira que parecia uma cabana bem construída, similar às que vemos nos filmes americanos. Voltei até a cachoeira e compartilhei minha descoberta por curiosidade. Eles foram até lá e quando chegamos perto, percebemos que a cabana estava em bom estado de preservação. A porta de madeira não tinha fechadura, apenas umas travas de madeira e não tivemos dificuldade em abri-la. Lá dentro percebemos que estava tudo organizado, havia uma cama de tábuas, uma mesa rústica, um banco, um fogão a lenha e algumas panelas. Havia também um pote com água e uma lamparina pendurada no meio do casebre. A presença de poeira evidenciava que alguém havia entrado no local há algum tempo, mas os objetos denotavam um uso esporádico, levando-nos a especular que fosse frequentado por caçadores. Como a casa situava-se mais próxima à cachoeira e oferecia maior segurança, decidimos apossar-nos temporariamente do lugar. Dirigimos-nos então até o nosso acampamento, desmontamos as barracas e instalamos-nos naquela casinha. Após limparmos um pouco o espaço, coletamos água fresca da cachoeira e recolhemos lenha para fazer uma fogueira e acender o fogão a lenha. Assim que fizemos isso, também aproveitamos para preparar uma refeição. Quando a noite chegou, tudo parecia estar bem. A lua, cheia e brilhante, iluminava tudo ao redor. O som dos animais noturnos combinava perfeitamente com o som da água caindo da cachoeira, criando uma sinfonia que nos transportava para um momento de paz e tranquilidade. De repente, um vento gelado começou a soprar vindo do sudeste. As nuvens rapidamente cobriram a lua, deixando tudo nublado. Logo em seguida, os relâmpagos começaram a iluminar o céu e pouco tempo depois, uma chuva forte, quase que torrencial, começou a cair sobre a terra. Felizmente, havíamos encontrado essa casa e podemos ficar abrigados. Apesar de assustadora, os sons dos trovões não me davam medo,
Porém, ouvimos um som que foi muito diferente, parecia mais com um ser vivo. Naquele momento, um arrepio percorreu o meu corpo quando alguém abriu um pouco a porta da casa. Olhei ao redor, mas devido à escuridão da noite, não conseguia ver ninguém do lado de fora. Por precaução, colocamos uma trava de madeira escorando a porta, que era a única forma de entrada da casa. Haviam também 2 janelas na casa, mas por serem pequenas não apresentavam perigo para nós. Permanecemos em silêncio, mas um mau cheiro vindo de fora da casa começou a se espalhar lentamente, tomando conta do ambiente. Era um odor insuportável que causava náuseas em todos nós. No entanto, o que eu não sabia naquela hora era que o nosso pesadelo naquela noite iria muito além do mau cheiro. Alguns minutos depois, ouvimos um uivo alto e estridente, que parecia estar vindo de muito perto da casa, e nesse momento meu corpo inteiro se arrepiou e eu comecei a tremer de medo. Tentei me controlar, mas mal conseguia respirar. A criatura do lado de fora parecia ser a dona da casa, pois começou a rondar e jogar-se contra a porta e as paredes da casa. Apesar de não termos visto a criatura, percebemos que ela era extremamente forte, já que cada investida contra a porta fazia a casa toda tremer. Além disso, ela parecia ter consciência e inteligência, já que atacava e depois dava um tempo para observar a nossa reação. Percebemos também que ela estava lá fora por causa do mau cheiro que exalava, além de ficar rosnando como um cão raivoso. No entanto, o rosnado era muito mais grave e assustador do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes. Nós nos revezávamos segurando a porta para evitar que a criatura arrebentasse a madeira, mas não teve jeito. Por mais firme que a porta fosse, a fera conseguiu arrebentar uma tábua e surgir um espaço suficiente para colocar a mão. E então tivemos a real noção do tamanho daquela coisa, pois suas garras pareciam ter cerca de 10 centímetros de comprimento cada uma. Para o nosso desespero, não tínhamos armas de fogo, apenas algumas facas esportivas e um facão. Se aquela criatura conseguisse entrar na casa, sabíamos que todos nós morreríamos. Foi então que meu primo, em um ato de loucura ou coragem, cravou a faca na parte da criatura, que soltou um grito de dor e se afastou. Minutos depois, ouvimos os uivos da criatura mais distantes e a chuva foi passando aos poucos, até que as nuvens se dissiparam completamente e a noite voltou a ficar clara. No entanto, não tivemos coragem de sair da casa e permanecemos lá até o dia amanhecer. Cansados, acabamos adormecendo e ao acordar percebemos algumas pegadas desconhecidas marcadas em volta da casa e que seguiam para dentro da mata. Preocupados, pegamos nossas coisas e decidimos descer a serra pela estrada mais larga utilizada por turistas, ao invés de seguir pela trilha onde chegamos ali. Depois de alguns minutos de caminhada, avistamos uma casa com fumaça saindo da chaminé de barro. Decidimos parar e pedir água, e ao gritarmos em frente à porteira, um homem idoso saiu. Apesar de sua barba branca e marcas de expressão no rosto, percebemos que ele era bem forte. Pedimos para encher nosso cantil e, sem fazer questão nenhuma, o homem simpático pegou o cantil e voltou para dentro da casa, enquanto nós ficamos na estrada. Enquanto esperávamos, meu primo ficou olhando fixamente para o homem, comentando sobre sua aparência estranha e enigmática. Depois que o homem voltou com o cantil cheio, meu primo perguntou se ele era seu Osório. O homem confirmou, mas virou as costas e entrou em sua casa. Era evidente que ele não gostava de visitas, mas meu primo ficou espantado ao vê-lo. Continuamos caminhando e então perguntei quem era aquele homem. Meu primo nos contou que lembrava de Osório da época de criança, mas que ele já fazia anos que não o via. Disse que acreditava que ele tivesse morrido,
pois antigamente o via passando pelos sítios e o caminho da cidade para comprar produtos agrícolas e na feira livre para comprar raízes e folhas. Da mesma forma, também o viram subindo a serra em direção à sua casa. Apesar de conhecer Osório, meu primo ficou nervoso e preferiu não falar o motivo. Continuamos caminhando até chegarmos no sítio onde meu tio percebeu que algo havia acontecido e perguntou o que vimos lá em cima. Meu primo contou toda a história de terror que passamos e sobre o encontro com Osório. Meu tio acreditou em tudo que falamos e começou a nos contar uma história sobre um encontro que ele e meu avô tiveram com uma fera e era muito semelhante com a nossa história.